Oi, eu sou o Fefo, seja bem-vindo ao meu canal e nesse vídeo a gente vai falar sobre o lado sombrio dos trainees do K-pop. Nesse vídeo, na verdade, eu vou fazer uma coisa diferente que a gente não tá acostumado aqui no canal. É um vídeo tipo comentário, então eu vou ler um texto, ler um artigo, contar uma notícia pra vocês e a gente vai comentando sobre ela, belezinha? Recentemente, muitos sites de notícia começaram a divulgar essa matéria falando sobre um treinador de idols, um cara que já trabalhou com muitos idols e tem muitos anos de experiência na indústria. Ele fez um vídeo contando todo o lado sombrio dos idols de K-pop, né? Como é a vida de trainee, qual é a realidade, como é a verdade de quem vive essa experiência. Só que na verdade, eu fui pesquisar e esse vídeo que tá todo mundo noticiando agora, na verdade é uma coisa de meses atrás, tem quase um ano já que esse vídeo foi postado. Não sei porquê, mas isso agora caiu nas graças da internet e a galera está comentando sobre. Só pra vocês entenderem, então, é esse cara, o nome dele é Jin-Woon. Ele já trabalhou como treinador de idols. Eu não sei o que isso significa. Eu não sei se ele era um professor de dança, de canto, de qualquer coisa, se ele administrava alguma coisa ali. Mas ele já trabalhou com vários grupos da SM, grupos de outras empresas também. E aí ele deu uma entrevista, se eu não me engano, pro News One, que é um portal lá da Coreia, falando sobre esse processo de trainee e o que os idols passam até conseguirem debutar. E aí ele falou um pouco da realidade triste que ele conhece. Vamos pegar aqui. Ele começa assim: pode ser diferente para várias agências, mas geralmente o período de trainee é de 7 a 8 anos. E depois que o trainee chega ao time de debut, são mais 1 ou 2 anos até eles realmente debutarem. E aqui a gente tem que entender que a fala dele vai ser um pouco datada, porque realmente a gente estava acostumado a ver períodos de treinamento imensos. Realmente os trainees treinavam 7 ou 8 anos até conseguirem debutarem, principalmente nas maiores empresas do K-pop, né? Foi assim no Girl Generation, foi assim no FX, Red Velvet, foi assim no Twice. Só que já tem algum tempo, principalmente nessa nova geração de K-pop, que não é mais assim. Ultimamente a gente tá vendo muitos idols debutando depois de 1, 2 anos de treinamento, talvez até menos, como é o caso do LE SSERAFIM. Então eu acho que hoje em dia não existe mais isso de treinar por 7, 8 anos. É uma coisa que foi presente na primeira, segunda, terceira geração, mas agora a gente não faz mais parte da nossa realidade, tá? Pode ver todos os grupos que estão aí agora, o New Jeans, o LE SSERAFIM. Eu não sei direito como foi o bastidor do IVE, mas eu não sei também se alguém ali treinou por 7, 8 anos. A gente tá vendo idols debutando muito mais rápido, tá? Até no Baby Monster que a gente tá acompanhando, tem gente que entrou na YG em 2020, 2019 e tá estreando depois de 2 anos. Então, realmente, não existe mais isso de treinar por 7, 8 anos. Eu acho muito raro. Claro, deve ter gente que entrou lá anos e anos atrás e que continua treinando até hoje. Mas não é uma regra, não é mais uma realidade, tá? E aí ele continua dizendo assim: na verdade, esse é um esquema de pirâmide. Há muitas crianças que nem sequer se tornam trainees. Quando uma grande empresa lança um anúncio de recrutamento, mais de 10 mil vídeos de audição são enviados. E depois de ganhar essa concorrência e se tornar um trainee, essas crianças passam pelo processo de serem transformadas em um produto. Basicamente mudam toda a sua maneira de pensar. Então o que ele está falando aqui? Depois que você passa pelo processo de trainee, a empresa meio que te ensina a se enxergar como um produto. Você passa a ser uma peça de marketing e deixa de ser meio que um ser humano, sabe? É isso que ele está falando. Muda o seu jeito de pensar. Você passa a se enxergar como um produto. E aí ele continua assim: essas crianças não podem nem ir à loja de conveniência sozinhas, até que tenham certos anos de experiência. Elas até têm que dizer aos seus gerentes, os managers, para eles irem comprar uma xícara de café para elas. Elas são privadas da sua liberdade diária. Então, eles já estão treinados para se acostumarem com esse modo de vida. E isso é uma coisa que, assim, em partes é verdade e em partes não. Assim, eu sei que ele é um treinador experiente e eu sou uma pessoa que nunca pisou na Coreia, né? Então, quem sou eu para querer falar mais alto? Só que, assim, a gente conhece histórias diferentes, isso que eu tô tentando dizer. Realmente, existem casos em que, por exemplo, o grupo de trainee estuda dentro da empresa, não vai nem na escola, estuda dentro da empresa. Isso é muito comum. Só que, igual eu falei pra você, gente, a gente tá vivendo uma nova geração de K-pop, sabe? Nessa mudança de década, nesses últimos 3, 4 anos, muita coisa aconteceu. Então a gente vê muitos idols hoje que frequentam a escola normalmente, a gente vê foto deles na turma, foto deles se formando. Tem trainee, por exemplo, do Baby Monster, que a galera fala que é super popular na escola, que todo mundo quer tirar foto com elas. As próprias meninas do Baby Monster falaram que adoram ir no shopping juntas. A gente já viu vídeo, tipo, do Blackpink junto, fazendo outras coisas. Então,
assim, não é regra, tá? Que, ninguém pode sair de lá, ninguém pode sair da empresa. Só que também acontece, tá? Não vamos ser hipócrita e dizer que isso não é uma realidade, porque é uma realidade sim. Principalmente se você tá perto de debutar, tem toda essa questão sobre a sua aparência, né? Quem é você, a sua identidade, você tem que se manter recluso, você tem que ficar em segredo. Então, realmente, você não pode sair, ir pro shopping, pegar um sorvete e ficar dando pinta na rua. Realmente, faz parte. O que eu achei interessante aqui é eles falarem assim. Então, eles já estão treinados para se acostumarem com esse modo de vida, que é um modo de vida muito solitário, sabe? Que é um modo de vida recluso. E é engraçado isso, porque eu vi algumas pessoas comentando essa matéria depois, falando assim, isso explica muito do comportamento dos idols depois que eles debutam, sabe? Porque alguns ali, não estamos generalizando, mas alguns ali viveram reclusos por anos. Da casa para a empresa, da empresa para casa, do quarto para a sala de prática, de treinamento. Então é um estilo de vida muito solitário, sabe? As suas amizades, o seu único círculo social são os funcionários da empresa, são os outros trainees, a sua família. Então você não tem muitas experiências sociais. E aí o idol debuta. E aí ele vai pra programa de televisão, ele vai pra entrevista, ele vai pra show, ele vai pra programa de variedade. E aí uma pessoa que passou os últimos anos com um círculo social minúsculo, não precisando interagir com ninguém que ele não quisesse, porque o círculo dele era pequeno e era só aquelas mesmas pessoas. E aí você tira essa pessoa da zona de conforto dela e joga ela pro mundo. Agora você vai aparecer na televisão, você vai dar entrevista pra 15 pessoas, você vai interagir com outros grupos, você vai no Isaac lá, que é tipo a Olimpíada dos Idols. Então você joga ele em situações em que ele precisa ser social, em que ele precisa lidar com outras pessoas, em que ele precisa, sabe, ser comunicativo. E aí, cara, quantas polêmicas a gente já viu dizendo assim, tal idol foi grosso, tal idol ficou com a cara fechada durante a entrevista, tal idol fez isso, tal idol fez aquilo. De comportamentos sociais que podem ser explicados por esse passado de trainee que ele teve. Então achei interessante que ele trouxe isso. E aí esse cara, o treinador de idols, continua o vídeo assim. E os trainees são informados disso. Se você quer ser uma celebridade, se acostume com esse estilo de vida. Eu sinto que essa é uma maneira de prender as pessoas nesse poço que é chamado de indústria do entretenimento. Claramente ele saiu da indústria com algumas mágoas. E aí ele continua assim. Os trainees entram para a empresa aos 8, 9 ou 10 anos de idade e treinam por cerca de 7 anos e estreiam por volta dos 15, 16. Eles estão na idade em que o conjunto de valores da vida ainda não foi estabelecido. Só que essas crianças só veem meninas e meninos mais velhos fazendo dietas, cantando, dançando, vivendo uma vida de celebridade. Então, para eles, isso passa a ser normal. É difícil, mas tudo isso se torna a norma deles. E isso aqui realmente faz muito sentido se você pensa que muitos trainees vivem nessa rotina de casa, empresa, quarto, sala de prática, e aí o único contato deles com outros seres humanos são vendo outras celebridades, outros idols, outros trainees que vivem com dieta ou pensando na própria imagem, na própria aparência, que cantam, dançam e vivem em função disso. Então isso acaba se tornando a vida deles, isso acaba se tornando a realidade em que eles vivem, em que eles estão inseridos. E aí, qual que foi o gancho disso tudo? Porque ele estava falando tudo isso para falar que nem todo mundo passa, sabe? Você pode ser um trainee, você pode treinar ali anos e no final pode ser que você não debute. Pode acontecer. Sua estreia nunca aconteça. E aí ele estava falando o que acontece com essas pessoas que passam por tudo isso e não chegam à meta, não chegam ao fim. Existem muitos deles, que são os trainees que não conseguem fazer o debut, né? Que não chegam na linha de corte final do grupo. Há aqueles que são inteligentes na vida, e essas crianças saem da empresa e podem fazer outras coisas. Mas tem aquelas que acabaram seguindo o fluxo e não se saem muito bem fora desse mundo do trainee. A maioria deles nunca foi para a faculdade, e os seus valores de vida não foram ensinados adequadamente. Além disso, há muitos deles que não têm conhecimentos básicos e habilidades sociais, porque a sua agenda sempre foi definida de manhã à noite treinando. E eles só viveram até aqui do jeito que lhes era dito. Então, se a empresa falava vai treinar, vai comer, vai fazer isso, vai aprender isso, é um estilo de vida que é sempre ensinado, que é sempre colocado pra você. E aí ele diz assim, e muitos deles, que não são mais trainees, chegam até mim e perguntam, e agora, o que eu faço? Muitos deles ficam desanimados e às vezes acabam na decadente indústria do distrito de Red Light. Eu não sei o que isso quer dizer. Decadente indústria do Red Light. Eu não fui pesquisar, não sei se Red Light é tipo
um lugar onde coisas erradas acontecem. Ah, é tipo casa noturna, sabe? Onde acontece coisinhas mais 18. Tá, ele tá falando então que muitos trainees que saem dessa indústria, que não conseguem debutar, eles acabam indo para outras áreas do entretenimento, se é que você me entende. Mas ele compensa, ele fala, não, mas tem aqueles que se tornam coisas grandes na vida, aqueles que se tornam professores, que têm seus próprios estúdios de dança. Mas esse sistema, o sistema de trainee, é um esquema de pirâmide, o que torna tudo muito difícil. Tô rindo porque esquema de pirâmide é um termo engraçado. E aí esse cara, o treinador, ele diz que mesmo que um trainee tenha as habilidades, ou seja, o talento, e os visuais, ou seja, a beleza, pode ser que ele não debute porque ele não tem o visual daquele grupo em específico. E aí ele fala, pra você ser um idol, pra você fazer o seu debut, você tem que ser escolhido pelos céus. Tem que ser assim, um milagre. É tipo 1 em 1 milhão. E aí ele dá um exemplo muito legal. Ele fala assim, vamos dizer que você tem a imagem da Jennie, do Blackpink. Só que a empresa tá tentando criar um grupo como o A-Pink, que era um grupo fofo, né? Então, a sua imagem não se encaixa nesse grupo, independente do quão talentoso você seja. Então, você pode não ser escolhido para fazer o debut, apesar do quão habilidoso você é. Só que, qual que é a pegadinha? É que uma empresa não lança grupo a cada 5 meses. Então, se você não combina com o grupo que está sendo lançado agora, até o próximo grupo daquela empresa estrear, pode ser que seja só daqui 5, 6 anos. E aí, até esse grupo novo fazer a estreia, você já tá velho demais. Entendeu? Você perdeu o timing de debutar naquele grupo que era o seu timing, que era a sua era de trainee. E aí daqui 5, 6 anos, você já não vai estar na imagem do próximo grupo que a empresa está pensando. Então é realmente uma coisa muito cruel, sabe? Porque ou você se encaixa naquilo que a empresa quer agora, e por isso que ele diz, é igual ser presenteado pelo céu, sabe? Porque tem que cair uma coroa na sua cabeça, ou você já era. Muito difícil você continuar treinando pro próximo grupo daqui 5, 6 anos. E aí ele termina o vídeo dizendo que muita gente só vê o lado positivo do K-pop, e ele meio que tá fazendo um alerta aos jovens que querem ser idols, para eles pensarem muito no estilo de vida que eles vão ter. Esse foi o texto. Qual que é a minha conclusão sobre isso? Assim, não tem nada aqui que tá inventando a roda, né? Tudo que a gente já sabia, sempre que a gente vai falar sobre o lado sombrio, o lado ruim do K-pop, a gente fala sobre esse sistema de trainee. Inclusive, as pessoas que não são próximas do K-pop e querem criticar o K-pop, sempre falam disso. Não é o K-pop, que eles não têm voz própria, que eles só obedecem ordens da empresa. Tipo, todo hater fala isso. Então, é uma coisa que a gente já sabe. Tá, é uma coisa que todo mundo já conhece, todo mundo já ouviu as histórias de trainee, então nesse texto não tem nada de novo. Igual eu falei pra você, é um texto que tá um pouco datado, sabe? Isso de treinar 7, 8 anos até fazer o seu debut não é mais uma realidade hoje. A gente tá numa indústria muito mais rápida, tem gente que entra e treina 1 ano, 2 anos, meses e já tá fazendo seu debut. Então, essa experiência dele é a experiência que ele teve enquanto ele trabalhava na indústria, sabe? Anos e anos atrás. Então, a gente tem que ter isso em mente. O que eu achei interessante é que a gente sempre fala sobre como os trainees sofrem nesse processo de treinamento até chegar no debut, mas a gente realmente quase nunca fala sobre quem não passa. A gente quase nunca fala sobre os trainees que nunca se tornam idols. O que acontece com essa galera? Eles vão trabalhar onde depois? Aonde eles encontram o seu lugar, sabendo que são pessoas que tiveram um crescimento muito recluso, e principalmente nesses anos da infância e da adolescência, que são os anos formativos para todo mundo, que é aquela época em que você está desenvolvendo a sua personalidade, os seus traços sociais, o seu convívio com todo mundo. Nesses anos de formação, você vivendo recluso, depois que você sai disso, pra onde você vai? Sabe? Com quem que você trabalha? Com quem você conversa? Como você faz amizade? Como você toma as próprias decisões, sendo que outras pessoas sempre tomaram decisões por você? Então achei muito interessante isso, porque não tinha passado na minha cabeça que alguém fosse trabalhar em bordel, por exemplo, que alguém fosse trabalhar numa casa noturna, dançando de outros jeitos. Mas quando você para pra pensar, é uma realidade muito triste e que é verdade. Sabe? É muito verdade, principalmente para quem cresce dentro desse sistema e não consegue ver uma luz no fim do túnel, não consegue ser abençoado com um debut, porque essa pessoa vai ter que se virar nos 30 depois. E aí eu fico pensando em quantas trainees e idols a gente conhece que não debutaram, ou que passaram por reality show e não entraram no grupo e hoje sumiram, ou de grupos... Até alguém que fez o seu debut, mas o grupo acabou muito rápido, o que ela tá fazendo agora? Muitas dúvidas. Então, essa é a grande conversa sobre o lado sombrio
dos trainees, do período de treinamento do K-pop. Deixa aí embaixo qual é a sua opinião sobre o assunto. Eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Se gostou, já sabe, deixa o like, compartilha com seus amigos, se inscreve no canal se você for novo por aqui, vai me seguir nas redes sociais e a gente se vê no meu próximo vídeo. Belezinha? Bye, bye.